Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira, nós temos a presença do advogado Sidney Aranha, participando aqui do nosso programa. Eu quero já iniciar. Semana passada nós tivemos um acontecimento muito triste na cidade do Guarujá, um confronto entre moradores do Morrinhos e a polícia militar. Nós temos aí imagens, tudo por conta de um movimento que pretendia ocupar unidades habitacionais que estão abandonadas por questões jurídicas há muito tempo. E a população, naturalmente, que há um espírito de cidadania, as pessoas querem ter um local para morar de forma digna, se manifestaram e a cidade do Guarujá, o bairro do Morrinhos, vivenciou uma guerra urbana que há muito não via. Sidney Aranha, você como um advogado envolvido, olha aí o policial militar atirando balas de borracha. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Olá, Augusto, é um prazer falar com você, estar aqui novamente no seu programa. Quero deixar aqui um abraço para todas as mães. Ontem foi Dia das Mães. A mães e pais, porque hoje os pais têm avançado muito nessa função de auxiliar as mães. Hoje mesmo eu fui na reunião de escola da minha filha. Aliás, quero deixar um beijo para ela, tem melhorado muito, viu, Natália? Parabéns pelas suas notas, foi muito gratificante hoje participar da reunião de pais lá, muito gostoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Augusto. As consequências desse problema que me parece nebulosa. Eu vi ontem o jornal A Tribuna, saiu uma matéria em que a prefeita, no seu microblog lá no Twitter, insinuou que há motivação política nessa tentativa de invasão. Não é a primeira vez que a prefeita, toda vez que acontece algo, ela insinua que o ex-prefeito tem participação. Aliás, na morte do ex-secretário Joaquim, também teve lá uns pronunciamentos do presidente do PPL, isso. É impressionante como eles tentam, tanto a prefeita como o ex-prefeito, polarizar as discussões entre eles, né? Um bate, outro rebate, e aí fica uma tentativa, e para mim isso é uma estratégia de marketing, deixar a eleição polarizada no Guarujá. Eu gostaria de dizer para você do Guarujá que, na verdade, essa alfinetada entre um e outro apenas tenta esconder algo muito óbvio. Nenhum governo, nem esse que está aí, nem o que passou, tiveram efetivamente uma política de habitação no Guarujá. Nos últimos 8 anos do Guarujá, nós com um orçamento quase na casa de 1 bilhão, só foram construídas no Guarujá 38 casas. Enquanto, por exemplo, lá em São Bernardo, nós tivemos 5.000 casas construídas no primeiro ano de mandato, no primeira gestão de mandato do prefeito Luiz Marinho. Esses ataques, essa alfinetada entre o governo que está aí e o governo que passou, nada mais é do que uma cortina de fumaça para que você não perceba algo muito importante. Nenhum dos dois governos atuaram firmemente na questão de trazer moradia popular para o Guarujá. Nós vamos ver a moradia popular no Guarujá sendo construída na década de 90, lá no governo Maurici Mariano, e depois você só tem, nos últimos 8 anos de mandato, 38 casas só que eles disputam a autoria dessa pequena obra. Em contrapartida, viu, Augusto, se você for no site do Ministério da Cidade, por exemplo, ao contrário daquilo que eles apregoam, você vai ver que nós tivemos um decreto presidencial, portaria interministerial 531 de 10 de novembro de 2011. O governo federal, por conta do Ministério da Cidade, liberou linhas de subvenção às associações. Eu estou querendo dizer aqui, o governo federal a cada dia desburocratiza o programa Minha Casa Minha Vida. Se um desses dois governos tivesse um pouquinho, digamos assim, de comprometimento com a questão habitacional, poderia ter, em tese, fortalecido as associações de bairros, porque hoje o governo federal aceita projetos de associações de bairros
para que essas associações possam trazer casas e moradias para onde eles atuam. Dinheiro existe no governo federal, projetos e políticas públicas, a presidenta Dilma coloca à disposição das cidades e, lamentavelmente, você que é do Morrinho, você que participou desse movimento, pare e pense, nenhum dos dois governos resolveram essa questão que está lá há anos no Morrinho. E pouco se tem avançado na questão de políticas de moradias, aqui sobretudo no Guarujá. É lamentável que, novamente, os dois, aquela que passou, essa que está aí e aquele que passou, ficam se alfinetando, quando, na verdade, ambos, e deixar claro, nenhum dos dois governos tiveram, digamos assim, a competência de ir até o governo federal, apresentar um projeto e trazer casas para o Guarujá. Está aqui, ó, a portaria interministerial. Esses imóveis, eles estão fechados, não é isso? Esses imóveis, trata-se de um projeto da Caixa Econômica Federal que está lá por anos. Recentemente, a Prefeitura comprou aqueles imóveis, acho que por uma quantia de R$2 milhões. É aquilo que eu estou dizendo para você. Foi muito criticado. Mas, Augusto, aquilo que eu estou dizendo para você, era mais fácil você utilizar 1/3 desse valor. Aparelhar, que eu digo, não é colocar cabresto político, mas você incentivar as associações de bairros, o terceiro setor lá do Guarujá, que esse terceiro setor hoje poderia ele, solitariamente, estar buscando casas junto ao governo federal. E eu quero falar aqui do terceiro setor, porque ontem todos os jornais trouxeram exemplos de solidariedade, de mãe. E eu li ontem na Tribuna, naquele caderno, naquela revista da Tribuna, um exemplo fantástico de uma casa aqui na Zona Noroeste, né? Vó Benedita, isso? Uma senhora, que eu esqueci o nome, desculpe, que ela cuida ali de 34 crianças. E, aliás, de uma humildade, essa senhora, a todo momento na reportagem, ela falava, não sou Elizabeth. não sou eu, fale de toda a minha equipe. Então eu quero aqui parabenizar as mães, não só desse vó Elizabeth, dessa casa Vó Elizabeth, como é a vó, a presidente Elizabeth, a casa Vó Benedita. Então, como a alma do Guarujá, e estou querendo dizer para você, Augusto, que o terceiro setor, se você, lá eu tive uma reunião com as associações lá do Guarujá, e conversamos sobre isso. Se você hoje, lá em Embu das Artes, o governo do PT, do Chico, faz isso. Ele fortalece as cooperativas, as associações, para que as cooperativas e associações, elas solitariamente, assim, de uma forma independente, possam ir buscar essas verbas que tanto o governo federal oferece, e nisso o governo federal tem avançado muito, como o governo estadual. Aranha, eu entendi o que você está falando, e acho que você está correto, né? Naturalmente que uma administração ela deve buscar linhas de financiamento ou mecanismos para a construção de unidades habitacionais, que é o grande problema do Guarujá, por exemplo. Guarujá, Augusto. Agora, como é que você viu essa reação da população em querer invadir as unidades habitacionais? Eu particularmente, não sei se tem fundo político ou não, mas o que eu posso dizer é que qualquer um que mora no entorno de unidades habitacionais prontas, que estão fechadas há tanto tempo, ficaria revoltado, o sentimento de revolta. Não estou dizendo que é correto e nem estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que a invasão deve ser feita, também não estou dizendo que não deve ser feita. Eu estou dizendo que o sentimento que a pessoa tem, e nós sabemos que muitos moradores do Guarujá hoje, principalmente de Vicente Carvalho, vivem em condições subhumanas. O cara vive numa palafita e passa todo dia em frente um complexo habitacional fechado. Há uma revolta, não tenha dúvida em relação a isso. Eu, particularmente, sou a favor da manifestação popular. Eu acho que a população tem que se manifestar. Sempre digo que a população, por vezes, ela é mansa demais. Um exemplo disso é a Pedreira, viu? Eu já vou voltar nesse assunto. Também é um caso. A Pedreira é um caso em que as pessoas compraram os imóveis, elas não os invadiram, elas compraram os imóveis. E quero dizer a vocês que tem um acordo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determina que o governo municipal inicialize imediatamente, eu vou repetir,
imediatamente E a não urbanização. cumprem a lei? Nem o governo passado cumpriu e nem esse governo está cumprindo. Então, eu não consigo entender quando isso, falo para vocês que estão no Guarujá, isso é jogada de marketing, de marqueteiro, essa coisa de tentar polarizar a eleição entre o prefeito que passou e essa que está aí. Porque ambos sabem que eles só têm chance se um disputar contra o outro. Vocês do Guarujá têm que começar a observar. A política de habitação do Guarujá, ela é caquética, trôpega, não funciona nesses dois governos. Eu estou aqui dizendo para vocês, eu disponibilizo lá no meu blog, existe uma sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde a pedreira, que foi alvo de grilagem de terra, tem que começar a urbanização imediatamente. E não começam. Sequer eu tenho 2 ações lá pedindo que a Sabesp ligue água. E não liga. Eu não vejo os governos ou os prefeitos ou prefeitas defender a população. Eu vejo defender bandeiras, né? Olha, o meu governo é uma mesquinharia. O meu governo fez 38 casas. Não, quem fez as 38 casas sou eu. Enquanto o Guarujá precisa de mais de 10 mil moradias. Aranha, vamos mudar de assunto. Eu queria que você comentasse. A Dilma ontem, aliás, ela falou em rede nacional e lançou Brasil Carinhoso, né? Nós vamos pôr um trechinho do vídeo dela. Antes, deixa eu só fazer um comentário. A presidente ou presidenta Dilma, ela proibiu os ministros de se pronunciarem em rede nacional. Agora, qualquer pronunciamento tem que passar pelo crivo dela. Ela deu uma cortada nesse negócio de aparecer no Jornal Nacional. Mas tem um trechinho da Dilma falando? Vamos ouvir um pedacinho da nossa presidenta. Brasileiras. Talvez seja essa a primeira vez que desta cadeira presidencial alguém faz um pronunciamento no nosso dia, o Dia das Mães. Não por acaso é também a primeira vez que nosso país tem uma presidenta, uma mulher que é filha, mãe e avó. Uma mulher que, como a maioria de vocês, já se emocionou nessa data. Hoje, quero dar um abraço cheio de alegria e esperança em todas as mães brasileiras. Em especial, a presidente lançou o Brasil Carinhoso, que é uma ação junto a crianças de até 6 anos de idade, né? Antes de falar disso, não posso deixar de comentar que o Estadão ontem, num dos seus editoriais, trouxe uma matéria fantástica, e aí a gente vai enganchar com essa questão da Dilma, fazer o engate, que, não sei se vocês sabem, quem não está acompanhando, o Nordeste hoje é assolado pela maior seca dos últimos 30 anos no Brasil. A maior seca do século XXI está acontecendo no Nordeste. E ontem, eu esqueci o nome dele, o presidente da Confederação Nacional dos Boias Frias, que atua na região Nordeste, ele dá um pronunciamento seguinte: a diferença entre a seca de 30 anos atrás e a seca de hoje é que hoje as pessoas não passam fome por conta do Bolsa Família. O Bolsa Família no Nordeste, e a Dilma recentemente colocou um incentivo, o Bolsa Estiagem também, um incentivo para aquela população que sofre com a seca e que não passe fome. Paralelamente a isso, nós não podemos deixar de esquecer que nós temos obras em andamento, que a transposição do Rio do São Francisco, eu quero dizer aqui para vocês que esse Brasil Carinhoso vem complementar até para ajudar esse flagelo que sofre o Nordeste. Está aqui nos jornais de hoje. 78% dessas crianças que serão atingidas pelo Brasil Carinhoso são crianças do Norte e Nordeste. 78% das famílias que serão atingidas e beneficiadas pelo Brasil Carinhoso são no Norte e Nordeste. Ou seja, não só amplia a ajuda financeira às famílias que têm criança de 0 a 6 anos, R$ 70 por membro da família, como também são 3 eixos. O segundo eixo é a instalação de 1.500.000 creches no país. Será que vão conseguir?